Boa noite, pessoal. É com muito prazer que a gente dá mais início a uma atividade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Eu sou a Andréia, atual diretora científica, e hoje a nossa atividade é do Departamento de Psiquiatria Comunitária. Vou fazer uma breve apresentação e vou passar a palavra. O título da nossa atividade hoje é Reflexões Bioéticas a partir do conto rosiano, de Guimarães Rosa, A Benfazeja. Benfazeja. Tragédia e estigma no cotidiano da clínica. Quem vai apresentar, então, é a Ana Cristina Zitzmann. Ela é psiquiatra, mestre em ciências médicas, preceptora do programa de residência médica em psiquiatria do Hospital Presidente Vargas e coordenadora do Departamento de Psiquiatria Comunitária da PRS. Então, a Ana vai fazer a apresentação dela e depois a gente vai contar com os comentários da doutora Márcia Santana Fernandes, pós-doutora em Medicina pela URGS, doutora em Direito, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC e também professora do mestrado profissional em Pesquisa Clínica do HCPA. Por favor, Márcia, depois tu me corrige quando chegar a tua vez se eu tiver cometido algum equívoco. E depois também a gente vai ter os comentários do professor José Roberto Goldin, bastante conhecido também de todos nós. Ele é o coordenador, né, Goldin, do Comitê de Bioética da PUC e também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É isso? Depois, por favor, me corrijam se eu tiver me equivocado. Então, eu vou passar a palavra para a Ana e a ideia depois é o comentário dos nossos convidados e fazer, por favor, enviem perguntas pelo chat. Vamos fazer uma conversa bem tranquila, bem informal entre amigos. Ana, por favor. Então, obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Eu queria agradecer a oportunidade que a PRS, né, me proporcionou, assim, de apresentar esse trabalho, que é um trabalho que eu gosto muito, né, e que por que a gente resolveu trazer esse trabalho num evento do Departamento de Psiquiatria Comunitária, né, porque uma das coisas que a gente aborda, que eu abordo nesse trabalho, é a questão do estigma, né, e a questão do estigma em relação às doenças mentais, em relação à psiquiatria, aos tratamentos psiquiátricos e de uma forma geral, ainda é muito presente, né? A gente vê isso no dia a dia, na clínica, né? Nos diferentes serviços, né? Nas diferentes situações que envolvem saúde mental. E o estigma é uma das grandes barreiras de acesso aos tratamentos e aos cuidados de saúde mental. Né? Então, no Departamento de Psiquiatria Comunitária, que é um departamento que se preocupa em levar os recursos, né, da psiquiatria para as populações, para as comunidades, né, estudar esse tipo de campo, né, a questão da barreira de acesso ao tratamento é importante. E o estigma é uma das grandes barreiras que a gente ainda tem que né, enfrentar e mudar realmente essa cultura em relação a tanto a psiquiatria quanto a doença mental, né? Então, só para justificar, né, esse trabalho, que é um trabalho diferente, né, um trabalho que envolve ali aí vários campos alguns campos de interesse, assim, né? Ele surgiu dentro né, do grupo de estudos lá de humanidades médicas, lá no ciclo de avanços, né, numa época em que eu estava lendo um outro conto do Guimarães Rosa no livro, né, Primeiras Histórias, e aí eu acabei lendo Benfazeja, né, eu já estava envolvida com a questão da bioética, né, em 2018, por ali, já estava na bioética há um tempo, né, que é outro meu campo de interesse. Fui ler o Benfazeja e me enganchei, como dizem, né? Fiquei muito impactada num primeiro momento com um certo mal-estar, não entendendo direito, né, o que estava sendo dito ali. E aí eu fui atrás, né, de entender melhor, de
ir mais a fundo, né, no que esse conto nos trazia. E aí fiquei encantada, assim, né? Fiquei, na verdade, espantada, né, com a profundidade das coisas que eu fui, né, achando. E acho que a Márcia e o Goldin até acompanharam um pouco esse processo, né? Já faz uns anos que eu falo nesse texto. Cheguei a apresentá-la no laboratório e tal. E agora, hoje, então, assim, é uma apresentação de uma nova versão, uma versão um pouco mais completa, assim, né, dessa minha abordagem. Mas eu queria deixar bem claro, assim, que eu não sou especialista em Guimarães Rosa, né, eu não sou especialista em tragédia grega, eu não sou especialista em essas, né, essa questão da literatura, eu sou uma iniciante também, né? Mas a ideia é compartilhar com vocês a trajetória que eu fiz a partir do momento em que eu li o conto. Então, a ideia é a gente ler juntos uma boa parte do conto, eu vou ler, para vocês terem também um certo impacto que o texto traz, assim. E a partir disso, daí, eu vou mostrando para vocês a trajetória que eu fui fazendo até chegar em questões relacionadas à clínica e à bioética, né? E aí depois o Goldin e a Márcia complementam daí com as impressões deles. A ideia é a gente fazer um brainstorm, assim, né? Eu vou estar trazendo os elementos que eu encontrei, né, nas minhas pesquisas, né, nessa coisa assim de ir atrás, né, das coisas nas pistas que o Guimarães Rosa ia deixando também, e compartilhar com vocês né, esse caminho, né, que é muito, muito interessante. Assim, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Como é que tá aí? Tudo certo, doutora. Então tá. Bom, a Andrea já falou, né, do título, né? Então, eu sou psiquiatra, né, sou da PRS, mas eu também já estou há alguns anos envolvida ali com o grupo do Goldin, né, do professor Goldin, no Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética na Ciência. Então, a ideia é que hoje esse evento também é uma parceria do Departamento de Psiquiatria Comunitária e do LAPEBEC. E sobre o Guimarães Rosa, né, aquilo que eu estava dizendo, assim, que aquele texto me causou um certo impacto, e às vezes os textos dele causam até um certo desconforto no leitor, né, e muitas pessoas desistem da leitura, né, do Guimarães Rosa, por achar muito difícil, muito complexo e tal. Mas, na verdade, isso também é uma estratégia que ele usa para nos colocar em contato com algo que é muito diferente, ou que pode ser muito diferente, né, do que a gente está acostumado. E um grande amigo dele, que foi tradutor dele, né, e muito amigo, o Paulo Ronay, ele dizia o seguinte do Guimarães Rosa, que ele ficava sempre e cada vez mais fiel à sua fórmula, só entregando o seu legado e recado em troca de atenção e adesão totais. E é isso que a gente vai tentar fazer, né, ir fundo nesse texto, né, mas ele justamente exige uma persistência, exige uma adesão a isso que ele está tentando nos mostrar. Então, esse conto ele está no livro Primeiras Histórias, que é um dos livros mais importantes, assim, do Guimarães Rosa. A primeira edição foi em 1962, faz parte do modernismo brasileiro, né? Então, são 21 histórias, né, contos, em que tem muita linguagem simbólica e alegórica, e que o Primeiras, né, é tido não como a questão de que são os primeiros contos que ele escreveu, né, porque isso ele escreveu já depois,
numa fase já, né, avançada da carreira, mas é no sentido de primordial, de histórias originais, né? E também, em algum momento, se disse que eram fábulas para as crianças do futuro, né? E eu gosto de pensar nisso, assim, que como em 62 eu não tinha nascido, né? De uma certa forma, eu ainda sou uma criança do futuro dele lá. E todos nós, né? De alguma forma. Então, a benfazeja, né, traz o conflito e o paradoxo presentes desde o título, né? O bem e o mal aparecem em contraste. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo que tem uma complexidade que se apresenta nas entrelinhas. Então, a ideia, né, é que a gente vai ler e ouvir uma pequena amostra do que pode estar contido de forma condensada, por ser um conto, em uma obra literária. Uma história curta, escrita por um grande mestre, levando a diferentes reflexões, abrindo novas perspectivas, e que podem passar desapercebidas muitas vezes, né, sobre questões que a gente encontra no cotidiano. Então, nós vamos juntos agora passar um pouco pelo texto, tá? Então, eu vou lendo e vocês vão me acompanhando, né? Sei que não atentaram na mulher, nem fosse possível. Vive-se perto demais num lugarejo, às sombras frouxas, a gente se afasta ao devagar das pessoas. A gente não revê os que não valem a pena. Acham ainda que não valia a pena? Se pois se. No que nem pensaram e não se indagou, há muita coisa. Para quê? A mulher, malandraja, malacafar, suja de si, misericordiada, tão velha e feia, feia tonta, no crime não arrependida, e guia de um cego. Vocês todos nunca suspeitaram que ela pudesse arcar-se no mais fechado extremo, nos domínios do demasiado? Soubessem-lhe ao menos o nome? Não. Pergunto e ninguém o inteira. Chamavam-na de mula marmela, somente, abominada. A que tinha dores nas cadeiras, andava meio se agachando, com os joelhos para diante. Vivesse embrenhada, mesmo quando ao claro na rua. Qualquer ponto em que passasse parecia apertado. Viam-lhe vocês a mesmez, furibunda de magra, de esticado esqueleto, e o se sumir de sanguessuga, fugidos os olhos, lobundos cabelos, a cara. As sombras carecem de qualquer ponto ou relevo. Sabe-se se assustava o seu ser. As falsas de jejuadora, os modos contidos de ensalmeira. Às vezes tinha o queixo trêmulo. Apanhe-lhe o andar em ponta, em cesto de égua solitária, e a selvagem compostura. Seja-se exato. E nem desconfiaram, hein, de que poderiam estar em tudo e por tudo enganados? Rica a outro modo, sim, pelo que do destino terrível. Lembrem-se bem, façam um esforço, compensem as palavras parcas, os gestos, os atos, e tereis que ela se desvendava antes ladina, atilada em exacerbo. Seu antigo crime? Mas sempre escutei que o assassinado por ela era um hediondo, o cão de homem, calamidade horribilíssima, perigo e castigo para os habitantes desse lugar. Do que ouvia a vocês mesmos, entendo que por aquilo todos lhe estariam em grande dívida. Sabem que de tanto não tomando tento, nem essa gratidão externassem. Tudo se compensa. Por que então invocar contra as mãos de alguém as sombras de outroras coisas? Vocês sabem o que foi há tantos anos.
Esse Mumbungo era célebre, cruel e iníquo, muito criminoso, homem de gostar do sabor de sangue, monstro de perversias. Diziam-no maltratado do miolo. Era o punir de Deus, o avultado demo, o cão. E, no entanto, com a mulher, davam-se bem, amavam-se. Como? O amor é vaga e indecisa palavra. Mas eu indaguei. Sou de fora. O Mumbungo queria sua mulher, a mula Marmela, e, contudo, incertamente, ela o amedrontava, do temor que não se sabe. Talvez pressentisse que só ela seria capaz de destruí-lo, de cortar, com um ato de não, sua existência doidamente acelerada. Se eu disser o que sei e pensam, vocês, inquietos, se desgostarão. Nem consintam, talvez, que eu explique e acabe. A mulher tinha de matar, tinha de cumprir por suas mãos o necessário bem de todos. Só ela mesma poderia ser a executora da obra altíssima que todos nem ousavam conceber, mas que em seus escondidos corações imploravam. Por quê? Em volta de nós, o que há é a sombra mais fechada, coisas gerais. Temia a ele, sim, e o amor que tinha a ela colocava-o à mercê de sua justiça. A Marmela, pobre mulher, se sentia mais que todos. Talvez, sem o saber, sentia por todos, pelos ameaçados e vexados, pelos que choravam os seus entes parentes que o Mumbungo, mandatário de não sei que poderes, atroz sacrificara. Se só ela poderia matar o homem que era seu, ela teria de matá-lo. Se não cumprisse assim, se recusasse a satisfazer o que todos a sós, a todos os instantes suplicavam enormemente, ela enlouqueceria? A cor do carvão é um mistério. A gente pensa que ele é preto ou branco. O cego retrupé é grande, forte, surge de lá trazido pela mula Marmela. Agora se conduz firme, não vacila. Dizem que bebe? Vejam vocês mesmos, porém, como essas petas escondem a coisa singular. Todos sabem que ele não bebia nunca, porque a mula Marmela não deixava. Nem carecia de falar-lhe a paz da proibição, dava-lhe apenas um silêncio, terrível. E ele cumpria, tinha a marca da coleira. Curtia afogados desejos, indecifrava-os, porque sua sede e embriaguez eram fatais, medonhas outras, para lá do ponto. E outra vez vejo que vêm pela indiferente rua e passam em esmolambos, os dois, tão fora da vida exemplar de todos, dos que são os moradores desse sereno nosso lugar. O cego retrupé avança, fingindo-se de seguro. Ela olha para tudo com singeleza e admiração, mas vocês não podem gostar dela, nem sequer sua proximidade tolerem, porque não sabem que uma sina forçosa demais apartou-a de todos, soltou-a. Apara em seu decor de dever o ódio que deveria ir só para os dois homens. Dizem-na maldita, será? E? Há sobrepesos que se levam, outros, que são a vida. Conta-se que ele quis matá-la, em hora em que seu medo se derramou maior. Saber-se-á lá por quê. Tido que já se estava maltreito, quando adoeceu mal, de febre acesa. Sentara-se à beira da rua para arquejar. De repente, levantou-se, sem bordão, estorvinhado, gritou, bramou. Exaltado como um cão que é acordado de repente. Sacou o facão, tacava-o, avançava às doidas, às mesmo cegas, tentando golpeá-la em seu desatinado furor. Mas aos poucos acreditou que o facão não a encontraria nunca. Sentiu-se desamparado demais e sozinho. Temeu, de todo em pé. O facão lhe caiu da mão. Seu medo não tinha olhos para encher. Parece que gemeu e chorou. Mãe,
mamãe, minha mãe. Ela veio, se chegou, sem dizer nem um sussurrar. Ele, com o se apequenar de sofrer e tremer, semelhava a um bicho do fundo da floresta. Disse que ela teria lágrima nos olhos, e falou soturna de ternuras terríveis. Meu filho. E olhou para uma banda, disse alguma coisa a mais, como se falando ao outro. Soluçava também, pelo mumbungo, seu reconduzido marido, por sua parte, seu ato. Disse vocês não quererão saber. São indiabas confusões. Disso vocês não sabem. E se para quê? Se ninguém entende ninguém, e ninguém entenderá nada jamais. Esta é a prática verdade. Sim, os dois ficaram até o anoitecer, e pela noite entrada, naquela solidão próxima, numa beira de cerca. Alguém os acudiu? Disse que ele padecia uma dor terrivelmente de demasiado castigo e uma sufocação medonha de ar, conforme nem por uma esperança ainda, nem não agoniava. Só estrebuchava. Não viram na madrugada, quando ele lançou o último mau suspiro. Sim, mas o que vocês creem saber, isto seriamente afirmam, que ela, a mula marmela, no decorrer das trevas, foi quem esganou estranguladamente o pobre diabo, que parou de se sofrer pelos pescoços, no corpo defunto, após, se viram marcas de suas unhas e dedos, graváveis. Só não a acusaram e prenderam porque maior era o alívio de haver partido para nunca. Daí que, silenciosa toda, como era sempre no cemitério, acompanhou o cego retrupé às consolações. Vocês, distantemente, ainda o odiavam? Ainda a odiavam? E ela ia se indo, amargã, sem ter de se despedir de ninguém, tropeçante e cansada, sem lhe oferecer ao menos qualquer espontânea esmola, vocês a viram partir, o que figurava a expedição do bode, seu espiar. Feia, furtiva, lupina, tão magra, vocês, de seus decretantes corações, a expulsaram. E nunca se esqueçam, tomem na lembrança, narrem a seus filhos, havidos ou vindouros, o que vocês viram com esses seus olhos terrivorosos e não souberam impedir, nem compreender, nem agraciar. De como, quando ia partir, ela avistou um cachorro morto, abandonado e meio já podre na ponta da rua, e pegou-o às costas, e foi levando, se para livrar o logradouro e lugar de sua pestilência perigosa, se para a piedade de dar-lhe cova em terra, se para com ele ter com quem ou o que se abraçar na hora de sua grande morte solitária? Pensem, meditem nela, então. Podem suspirar um pouquinho. É um textinho pesadinho, né? Mas a questão é, aonde essa história nos leva? Né? O que a gente começa a refletir a partir dela? E aí, eis que ela nos leva para a Grécia Antiga, para Atenas do século V. Quando eu fui para o Google para saber o que tinha sido escrito sobre esse conto, né? Aí eu achei várias referências à tragédia grega, né? Então, a Benfazeja, ela é, né, comentada como um texto que revisita a tragédia grega. E aí, em vários momentos do texto, a gente encontra essas pistas, né? Tem vários autores, né, que, em geral, da área das letras, né, que estudaram esse texto. Vocês todos nunca se suspeitaram que ela pudesse arcar-se no mais fechado extremo, nos domínios do demasiado?
E aqui, então, existe a referência ao personagem ou herói trágico, que comete a desmedida, a híbris. Então, o herói, ele vai além do que seria o determinado pelos deuses. Ele passa do ponto, né, no que ele deveria fazer. E esse a marca registrada do herói trágico. E o seu destino é aquele próprio dos heróis trágicos que não tem escolha, né? A necessidade se sobrecarrega e sobredetermina o ato. E aí, em outros pontos também, a gente vê essa questão do bode expiatório, né? Vocês já viram partir o que figurava a expedição do bode, seu expiar. O bode expiatório, né, ele fazia parte de um ritual de purificação, né, em que era feito um sacrifício, então, né, em geral com animais, mas a gente sabe que isso também podia ser feito em outras épocas, mesmo com humanos, né? E o sacrifício era utilizado para purificar os pecados e os crimes, né, de uma comunidade. E a questão do fármacos, que era o nome que se dava a esse sacrifício, a esse ser que seria sacrificado, né? Ele era ou sacrificado ou exilado, né? Para expulsar, então, os crimes. E ela também, né? Ela acaba funcionando como um fármaco, né? Que deve ser vista em sua duplicidade, aquela que pode matar e também curar, né? Que essa palavra hoje em dia até a gente usa, né, para definir os fármacos da farmacologia. Pode curar e pode matar. E essa dualidade que nos interessa. E aí, então, quando eu fui estudar essa questão da tragédia grega, a qual o texto se refere, né, a gente encontra que o texto se refere à tragédia Eumênides, de Ésquilo, que faz parte da trilogia Oresteia. Então, todas essas coisas eu aprendi, né, quando eu fui ler. Eu não sei se a Márcia lembra, né, quando eu comecei a ver que eu tinha descoberto essa novidade, na verdade, né, que eu não tinha, né, essa noção, né, eu não conhecia a trilogia Oresteia. E essa peça, então, né, essa tragédia, ela estreou em 458 a.C. E nessa história, então, as Eríneas, ou as Fúrias, como eram chamadas, são as deusas da vingança, elas, ao longo da história, elas se tornam as Eumênides, passam a ser as deusas benevolentes. E essa transformação é muito interessante, né, através do enredo. Nessa peça, então, ocorre o julgamento de Orestes, e esse julgamento é presidido pela Atena, né, por Palas Atena. E é muito interessante que alguns autores colocam que, né, no texto, o papel do narrador e a forma como o narrador se coloca com um discurso persuasivo, tentando fazer com que as pessoas reflitam sobre a personagem, ele né, ligado ao discurso da Palas Atena nessa peça, né, que é um discurso persuasivo para que as pessoas entendam os motivos do Orestes, no caso, né, em relação ao crime que ele cometeu. E aí é muito interessante, né, esse papel do narrador relacionado a Atena. E a ideia, então, né, desse papel do narrador também, que é um papel de alguém que vem de fora, que apresenta outra visão para o que está acontecendo, né? E aí dá visibilidade a tragédia que acontece, né? E transforma, então, o que acontece em aprendizado para as gerações vindouras. A Atena, ela também tem um papel interessante, né? Porque e aí quando eu fui estudar também um pouquinho né, das relações da Palas Atena, então ela é filha de Zeus e Metis, né?
ela nasce da cabeça do seu pai, já crescida e armada. É a deusa da sabedoria, da filosofia, da diplomacia e da justiça. E remete à função civilizatória da cultura e das artes. É ao mesmo tempo guerreira e protetora e a personificação da prudência. Em Roma, posteriormente, ela foi chamada de Minerva, né? E mais interessante, né? A sua versão, Atenas Igeia, é a deusa da saúde mental, né? Então, o mito de Atena, né? Ele traz muito, tem muito a ver, né, com a questão da saúde, né, da saúde mental. E a tragédia, o Ésquilo, então, que foi quem escreveu, né, essas tragédias, ele foi o primeiro dos grandes tragediógrafos da antiguidade, né? E ele escreve essa trilogia, então, né, ali 458 a.C., e são 3 peças, então, né, Agamenon, Coéforas e a última, Eumênides. E é interessante porque a trilogia recebeu o prêmio nas Dionisíacas, né? Eram grandes concursos, né, de tragédias da antiguidade. E então a trilogia Oresteia ganhou o Oscar da tragédia naquela época, né? E ela fala, então, ao longo da história, de uma maldição familiar e a sua expiação da culpa através de gerações. Então, eram crimes que aconteciam dentro da família dos Átridas, e naquela época, o sangue que era derramado dentro do próprio gênus, ou dentro da família, ele era vingado, então, com a morte e a perseguição pelas deusas primitivas, então, as Eríneas, né, que eram as deusas da vingança. Na primeira peça, então, ele é relatado o retorno do Agamenon depois da Guerra de Troia, né? Ele retorna para casa e ele é assassinado pela esposa, né? Que, por sua vez, vinga a morte da filha Ifigênia, que tinha sido sacrificada para que o pai fosse para a Guerra de Troia, né? Para que os ventos melhorassem para a armada e para Troia, né? E então ele mata a Ifigênia, oferecendo aos deuses, e depois a mulher dele mata ele. Coéforas, então, é quando o Orestes e a Electra, que eram filhos, então, do Agamenon, vingam a morte dele matando a mãe, né? Matando a Clitemnestra. E no final, então, o Orestes ele é perseguido pelas Eríneas, porque ele cometeu o crime, né? Ele matou a própria mãe. E ele foge para Atenas e ele vai consultar o Apolo, o oráculo de Apolo e tal, e aí ele... Não, ele vai consultar o Apolo quando ele recebe autorização para matar a mãe, né? Depois, ele é julgado, então, né? Com um fórum, né, de 12 jurados, né? Uma sessão de 12 jurados presidida pela Atena, em que, na verdade, acontece aquela momento famoso que a gente conhece, que é o voto de Minerva, né? Na verdade, a posição da Atena determina, né, o desfecho ali do julgamento. É só para a gente entender que tem a ver com morte, tem a ver com morte intrafamiliar, tem a ver com castigo, né, com crime, castigo, e é por isso que a gente, né, acaba entrando, né, nessa mitologia que está por trás do conto. Aqui é mais uma autora que fala, né, da Eumênides como sendo a politização do monstro. E é interessante, né, porque daí, ao final da Eumênides, né, da peça, as Eríneas, elas não são mais elas passam, né, a ser incorporadas na polis, a ser incorporadas na cidade, e elas deixam de ser monstros vingadores e sanguinários, né, e passam, então, a fazer parte da polis, né? Então, é introduzida uma nova lei na cidade.
E aí, uma coisa muito interessante, que eu estava às voltas, então, com essa questão de tragédia, direito, julgamento e tal, e aí eu me lembrei de consultar a Márcia, né, se eu podia ir lá na biblioteca do IEC em Canela, que eu pensei que lá talvez pudesse ter alguma coisa, algum material que pudesse me enriquecer, né, a discussão, já que, né, a biblioteca que envolve, né, história, filosofia, direito e tal. E aí eu encontrei esse livro do José Roberto de Castro Neves, que estava recém chegando na biblioteca e que justamente falava que na trilogia, né, de Oresteia, ele considerava que ali ocorria o nascimento do direito, né? E é muito bonito, assim, esse livro fala de vários autores de tragédias e né, o significado que cada uma teve, assim, para a história. Mas é interessante que na Oresteia, na trilogia Oresteia, ele enxerga que a justiça da vingança é substituída pela benevolência, né? A retribuição do mal é sucedida por uma nova ordem. E aí a trilogia, então, começa lá em Agamemnon, no escuro palácio dos Átridas, e termina com Eumênides no luminoso aerópago de Atenas. E esse caminho, das trevas à luz, tem um enorme significado. Então, a antiga lei de Talião, que era a punição familiar, né, dos gêmeos, perde espaço, e a nova lei, que vem de Apolo, e Deus das Luzes, vem em prol da cidade, da civilização. Então, a nova lei, ela trata da culpabilidade individual, né? Aprecia a consciência do agente e as circunstâncias do ato. Então, começa a se olhar, né, para a circunstância em que o crime ocorreu, né, quais foram as motivações, e que se pode fazer uma análise mais complexa do crime. Então, as luzes trazidas pela ordem dos novos deuses, Atenas e Apolo, garantem um julgamento isento, levado adiante por um tribunal composto por cidadãos, resguardada a análise da situação do acusado. Trata-se de uma conquista da humanidade. E é aquilo que a gente ainda hoje tenta, né, defender com unhas e dentes, né, esse direito a um julgamento justo. Aqui é uma nuvem de palavras com Eumênides, com o texto, né? E aí eu volto para aquela frase lá do final do conto, né, em que ele diz: pensem, meditem nela, entanto, né? E é isso que a gente acabou fazendo, né? Eu acabei fazendo. E a questão que ele traz, né, ali, que a cor do carvão é um mistério, a gente pensa que ele é preto ou branco. E essa reflexão, né, eu fiz também a partir desse diagrama que no final de cada conto desse livro tem um diagrama, né, que foi feito na versão original. E o diagrama da benfazeja, ele é espelhado, né, de uma certa forma, né, tem assim, ela e o cego retropé aqui que ela está carregando, né, no caso, e ela traz essa dualidade, né, e um espelhamento. E aí, em vários momentos, eles contrapõem, né, luz e treva, bem e mal, né? E aqui eu trouxe para vocês só algumas imagens, assim, para a gente ver como isso tudo está na nossa cultura, né? E como isso está, de alguma forma, representado, né? E esses símbolos que ele coloca no texto, né, são símbolos, tem essa simbologia para nós, né, desde a antiguidade até os dias de hoje. Então, a questão da luz e da treva, né? Aqui, nas portas do inferno, né? O cão aqui, de 3 cabeças, Cérbero, eu acho, né? Que defende as portas do inferno. Aqui, o deus né, dos mortos, egípcio. Então, assim, várias representações, né? E a ideia é a gente poder entender que isso precisa, né? A gente precisa poder olhar para isso como parte de um todo.
E então, assim, mais um elemento assim que eu trago, né, para a gente refletir, a questão do paradoxo, né? Então, o paradoxo é definido como uma opinião contrária ao senso comum, contradição ou oposição aparente, e que a gente vê muito no texto, né? Então, ela em algum momento ela aparece, né? Ela é malandraja, suja de si, tão feia e velha, lobo nos cabelos, abominada. Ao mesmo tempo, ela é benfazeja, a selvagem compostura, atilada em exacerbo, olha para tudo com singeleza e de admiração, apara o ódio que deveria ir só para os dois homens. E ela, até o nome dela tem uma simbologia, né? A mula marmela, então a mula que carrega o peso daquele ódio, né? E a marmela, pensando na vara de marmelo, que é um instrumento usado para dar limite e castigo, né? Outro elemento para a gente pensar, a questão do estigma e doença mental, né? Por isso que eu, né, acho interessante assim, a gente refletir. Nos contos do Guimarães Rosa são muito frequentes, né, as referências à doença mental, personagens com doença mental, né? A gente sabe que o Guimarães Rosa ele era médico, né? Ele se formou médico, ele atuou durante pouco tempo como médico, porque naquela época ele achava que a medicina não... Ele se frustrou muito, né, com a medicina. E ele foi trabalhar, logo no início da carreira, ele foi trabalhar em Barbacena, né, que é justamente onde tinha, né, onde teve lá o grande manicômio de Barbacena. Então, ele deve ter, né, convivido ali, né, com aquela realidade ali próxima também do manicômio. Mas é interessante que nos contos dele ele nunca faz um juízo de valor, né, colocando, como a gente vê muitas vezes, né, a questão do psiquiatra ou do médico como um vilão, né. Ele coloca o problema, né, o problema visto de várias formas. Então, em relação aos personagens do conto, o marido da Mula Marmela, né, diziam que ele era maltratado do miolo. Era o punir de Deus, o avultado demo, o cão. O cego retrupé, né, todos sabem que ele não bebia nunca, porque ela não deixava, porque sua sede e embriaguez eram fatais, medonhas outras, para lá do ponto. A gente fica pensando, né, numa realidade em que não existe tratamento para esse tipo de problema mental grave, né, realmente a tragédia se instala, né, a gente cansa de ver isso. E aí é dito, então, que só ela seria capaz de destruí-lo, de cortar com um ato de não sua existência doidamente acelerada. E aí eu trago algumas coisas para a gente pensar sobre o não, né? O não necessário. O não, o não ele é um organizador psíquico, né? No desenvolvimento humano, no momento em que a criança incorpora o não, o sentido do não, ela está avançando no desenvolvimento. Ele o não começa a ser introjetado por volta dos 18 meses. Quem conhece criança pequena, quem já acompanhou a criança no momento quando ela aprende a dizer não, né? A criança adora dizer não, né? Adora poder colocar e às vezes se opor ao que o adulto quer fazer, né? E isso faz parte desse exercício de autoafirmação, né? De colocar limite entre o eu e o outro. E começa a configurar, então, essa experiência de um self, né? Nessa época ali, né? Por volta dos 2 anos, em que isso está se desenvolvendo, né? Então, esse não e essa possibilidade de incorporar um não e tolerar um não, né? Faz parte do desenvolvimento. Então, é ali que inicia a construção da noção de alteridade, né? E que depois vai levar a possibilidade de respeito ao outro, ao não eu. Então, essa questão do não, né, acompanha o desenvolvimento ao longo da vida, mas a gente sabe que os nãos, eles geram frustração, raiva, tristeza, sofrimento,
Dentro de uma visão psicanalítica, né, a gente pode falar ali em complexo de castração, né, e que dá origem ao superego. Mas é muito interessante que a saúde mental, ela está ligada à capacidade de suportar esses sentimentos negativos, a suportar a frustração, suportar o não, né, que a gente recebe muitas vezes da realidade, né, e das pessoas, né, que vão estar, né, convivendo, né. E a psiquiatria tem um papel importante, né, nesse sentido, porque ela trata, né, a doença mental e esses descontroles. Eu fico pensando, toda vez que eu leio, assim, né, aquele assassino, né, que era o marido da Mula Marmela, eu não sei se ele não tivesse feito um tratamento psiquiátrico na infância, né, ele não poderia ter tido um outro desfecho, né. Então, isso que a gente pensa, né, hoje, os recursos que a gente tem, os recursos tanto de tratamento quanto de diagnóstico, de quanta coisa a gente pode prevenir, né, em termos de desfechos ruins, né, e tragédias com os tratamentos. Isso a gente está bem acostumado a ver, né, na prática. A questão é que a psiquiatria, ao longo da sua história, ela muitas vezes exerceu esse papel, né, com autoritarismo e arrogância, né? E eu acho que hoje a gente já tem, né, condições de olhar para essa história da psiquiatria e olhar para o que a gente tem hoje, né, e o papel da psiquiatria, e poder fazer algo diferente, né, dessa postura autoritária. Mas a psiquiatria ainda sofre em relação ao estigma desses outros tempos. E o estigma, então, né, é a característica distintiva que torna o indivíduo desacreditável ou desacreditado, né, nas interações sociais. Então, é um traço do indivíduo que se impõe, né, e aí, na verdade, o outro acaba tomando aquele traço como o todo, né, e destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos, né. Então, quando a gente tem uma visão parcial de algo, né, a gente corre muito o risco de ter uma visão estigmatizada. Aí, agora eu faço um link com as situações do dia a dia na clínica, em que o bem e o mal são dois lados da mesma moeda. São as tragédias do cotidiano e que são fontes de estigma, tanto para os pacientes quanto para os médicos. E aí a gente vai, então, para várias situações em que a bioética e a bioética clínica é chamada, né, para ajudar a pensar, né, nesses problemas bioéticos, né. E aqui eu só trago assim o conflito, né, o que pode estar em conflito nessas situações. Então, por exemplo, a indicação de internação involuntária ou compulsória em psiquiatria, a indicação de contenção mecânica, em que a gente tem, por um lado, a privação de liberdade e da privacidade, né? E, por outro, a proteção à vida, né? Então, o que vai pesar e como que a gente vai avaliar cada situação dessas, né? É um problema, é uma questão que pode ser levada para a reflexão bioética. Outra questão, né, que pode se tornar um problema bioético, situações em que o abortamento é indicado e garantido por lei. Então, que a gente tem, por um lado, a morte do feto, e, por outro, então, a proteção, a dignidade e a vida, nos casos de violência e risco de vida para a mãe. Então, sempre a gente vai ter, né, esses dois lados. E aqui também, né, eu trabalho num hospital que é referência para abortamento legal, né, e a gente vê realmente muito estigma relativo a esse procedimento, né, e com frequência a bioética pode ajudar a conduzir da melhor forma várias situações. Outra situação, então, em que a gente tem problemas bioéticos é a limitação de medidas ou o esgotamento de medidas terapêuticas versus intervenções em situações de final de vida e que intervenções que podem melhorar a qualidade, né, desse final de vida. Então, a gente tem o conflito entre deixar progredir a doença para a morte
e a proteção, a dignidade, né, e o não prolongar o sofrimento. E aí, frente a essas tragédias e os conflitos, né, e aparentes paradoxos aí que a gente encontra na prática clínica, como é que a gente vai tomar a melhor decisão? Como é que a gente vai proteger sem ser autoritário? O que vai ser mais justo em determinada situação? Onde está o bem? Qual é a maior proporção de bem em determinada situação, né? Porque sempre tem, né, os dois lados. E aí que a bioética, né, eu trago a bioética como aliada, né? E realmente esse estudo da bioética, né, traz, né, uma gama de possibilidades de reflexão. Eu vou passar muito rapidamente por essa parte, porque acho que daí o Goldin até pode também complementar, né? Então, a bioética, na visão que a gente compartilha, né, no grupo de pesquisa ali do professor Goldin, a gente vê a bioética como um campo de reflexão interdisciplinar, né? Em que a gente vai tentar integrar conhecimentos oriundos de várias fontes, né, de éticas, morais, legais, e vários campos de conhecimento, e por isso é interdisciplinar, e precisa ser interdisciplinar, né? E a gente pode, então, trazer essa visão de fora e essa nova perspectiva para situações difíceis, né, no cotidiano clínico e também na psiquiatria. Aqui, a definição, né, do professor Goldin, de bioética, então, é uma reflexão complexa, compartilhada e interdisciplinar sobre a adequação das ações que envolvem a vida e o viver. Eu acho que eu vou deixar para ele depois falar um pouquinho dessa definição dele. Aqui, só uma ilustração do que seria esse campo, né, da bioética complexa, então, em que a gente vai poder fazer uma reflexão interdisciplinar sobre a ação mais adequada para determinada situação, determinado fato, determinado problema clínico que está acontecendo. Então, vários campos aí de conhecimento e, em geral, várias pessoas, né, compondo um comitê de bioética ou um grupo de reflexão bioética. E aqui também, né, as questões da bioética e complexidade, que é o que, né, a gente acredita que a gente não tem como separar, né, a complexidade desse tipo de situação. Então, só para citar, assim, né, isso aqui é um artigo do Goldin também, né, que fala da questão da ética, da humildade, da responsabilidade, da competência interdisciplinar, competência intercultural e senso de humanidade. E aqui, só para ilustrar o esquema, né, ou o diagrama de trabalho da bioética complexa para os casos, né, que a gente usa. Então, esse raciocínio, né, da bioética complexa para avaliar os problemas, né, que surgem na prática clínica, no campo da bioética complexa, da bioética clínica. Tá? Aí depois acho que o Goldin pode complementar aqui. Tá? Então, a ideia é que psiquiatras e as equipes que lidam cotidianamente com a violência e a tragédia e compartilham essas histórias de estigma e exclusão, compartilham o peso dessa realidade humana. E que a arte de Guimarães Rosa, então, nos serve de guia nessa aventura heróica, os seus enigmas, alegorias, suas visões de médico, de escritor genial, né, vão nos ajudar a refletir sobre essas questões. E aí, a cada tragédia cotidiana, então, é possível um outro e novo olhar, para que a morte social e o preconceito possam dar espaço para a proteção e o respeito à pessoa, a percepção mais integrada sobre o bem e o mal, leve à possibilidade de reflexão na busca da maior beneficência, a justiça e a equidade tornam-se valores indispensáveis. E são ferramentas que a bioética nos traz, né, e traz para o campo da psiquiatria, da clínica, para a gente lidar com esse mundo de incerteza. E é isso. Então, era isso. Desculpa
a aula meio longa, mas é que tinha muita coisa, né? E eu quis justamente trazer vocês nessa trajetória que eu fiz, assim, nesse raciocínio que eu fiz. E aí, agora eu passo a palavra para os meus queridos comentaristas. Vamos ouvir, então, a Márcia e depois o Goldin, por favor. Bom, uma boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite da Ana. Só vou pedir para o Goldin desligar o som dele aqui, que ele está perto de mim, está dando uma microfonia. Gostaria muito de agradecer à Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, né, também por essa atividade. Eu acho que os dias de hoje, e sempre foram, e hoje muito necessariamente, essas reflexões, né? E agradeço muito a Ana por ter me provocado a fazer esses comentários, por ter a oportunidade de voltar à obra de Guimarães Rosa, né? Eu sempre menciono Guimarães Rosa numa específica frase que ele era muito insatisfeito com a linguagem, ele criou a sua própria linguagem, e um grande conhecedor de línguas, então ele dizia que não existe textos prontos, né? Existem textos abandonados, né? Então, assim, ele era muito exigente, mas eu gostaria de fazer alguns comentários a partir do autor, olhando de uma referência que para mim na literatura ocidental é uma grande referência, que é o Otto Maria Carpo, né, que escreveu em língua portuguesa uma das grandes coleções sobre a literatura ocidental, e ele menciona Guimarães Rosa quando ele trata justamente dos modernistas, né, e chama Guimarães Rosa de um joycista, né? Que ele teria um estilo James Joyce, e quando a gente busca, na verdade, a percepção, essa conexão com James Joyce, a gente vai observar esse momento da literatura, que era um momento provocativo, do realismo do romance, né, da necessidade do realismo do romance, mas muito com essa percepção de Joyce, que era também o simbolismo, a linguagem criada especificamente para mostrar aquilo que era simbólico, aquilo que era um mundo específico, que era um mundo apartado, que era um mundo que se renunciava aos outros, né? Então, essa capacidade que o Joyce também tinha na língua inglesa, de ser um criador de palavras, né? E de vocábulos reconhecidamente, utilizando também, né, a literatura. Ulisses era considerado, né, o inferno de Dante do século XX, né? Assim que Carpo chama. E tanto Joyce como Guimarães Rosa, eles tinham um propósito, na minha percepção, que era demonstrar a pobreza, o apartheid, né? A exclusão, a realidade dolorosa de sem voz. E então, muitas vezes, na verdade, e a gente não pode esquecer a história do Guimarães Rosa, né? Ele era um médico que se tornou um diplomata, ele teve a oportunidade de viajar o mundo inteiro, e ele, quando morou na Alemanha, que era um país que ele particularmente tinha uma afinidade, né? Ele morou num período pré-nazista, e logo, né, ele pegou a chegada do nazismo. Ele foi um diplomata muito atuante, inclusive ele ajudou muita gente a efetivamente sair da Alemanha, e quando ele retorna para o Brasil, e ele vai logo para a Colômbia, que era um país que ele efetivamente odiou, e que naquela época
E ele se depara também com a exclusão. Ele conhece a exclusão dentro do Brasil, né? Porque ele era um homem que conhecia a realidade, efetivamente, mas principalmente a ditadura de Getúlio Vargas, né? Ele também reconhecia a pobreza, a exclusão, a perda de local na sociedade, né? E é isso que ele retrata um pouco na Benfazeja, né? Esse grupo de pessoas que está à margem desse olhar da dignidade, do olhar dos direitos, as pessoas sem direitos, né? Então ele recupera um pouco essa percepção, e eu acho que esse conto é um conto, como a Ana menciona, muitíssimo forte. E quando eu lia esse conto, viajando ali naquelas inúmeras palavras, né, do Guimarães Rosa, aquelas palavras como Carpo diz, né, a língua sem razão, que afinal renuncia a ser entendida pelos outros, né? Ele justamente ele cria um gênero, né, que era chamado gênero macarrônico, né, de certa forma. Ele recria um gênero macarrônico, que era aquele período da Idade Média, onde essa língua macarrônica era utilizada com o latim e uma mistura de línguas, né? E o propósito disso era a ironia. Então, ao mesmo tempo que nos textos do Guimarães Rosa a gente tem essa dureza, essa realidade dura, encarnada, né? A gente tem também o humor, né? A gente consegue imaginar muitas daquelas situações, principalmente na linguagem dos seus personagens, né? E aí, quando eu li esse conto, me vinha à mente o tempo inteiro, o bêbado e o equilibrista, né? A composição maravilhosa do Aldir Blanc e do João Bosco, que foi eternizada pela Elis Regina, né? Essa música, essa composição, até vou fazer aqui uma homenagem ao Aldir Blanc, né? Que se foi ano passado em razão da Covid, nesse momento tão duro que a gente vive, que a gente tem perdido tantas pessoas queridas e tantos intelectuais importantes, né? Mas ele justamente também ele cria essa música, e essa composição junto com o João Bosco passa a ser a composição dos exilados brasileiros. Essa composição era a denúncia da ditadura, era a denúncia dos porões da tortura. Quando ele menciona na música a esposa do Herzog. Vocês sabem, quando eu reli essa música depois do texto, eu não conseguia conter as minhas lágrimas. Por quê? Porque esse é um momento muito duro que nós estamos vivendo. Nós estamos retomando a necessidade do reforço da dignidade da pessoa humana. Nós, juristas, pensávamos que isso já tinha sido devidamente normatizado, mas a gente sabe que isso tem muito trabalho. E quando a gente visita as questões de saúde mental nesse país, a gente percebe o descaso na área de atendimento, na falta de leitos, na precariedade de diagnósticos de crianças e adolescentes que poderiam ser salvos, mas são marginalizados, são postos à margem, porque eles não se encaixam dentro daqueles que podem sobreviver. Então, quando eu li, eu também me lembrava de Vinícius de Moraes. A poesia de Vinícius de Moraes, o tempo inteiro ela aparecia assim no fundo, enquanto eu lia esse conto, e outros. E aí eu fui atrás, me deparei com uma tese de doutorado, que eu até dividi ela com a Ana, muito linda, que chama O Traço, a Letra e a Bossa, Arte e Diplomacia entre Cabral, Rosa e Vinícius, da
Ronieri Silva Menezes, que foi uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal de Minas Gerais em 2008. Ela está disponível na internet, é só a entrada para baixar. E nessa tese, ela faz uma relação desses autores, que todos eles eram diplomatas, né? Todos eles tiveram uma vivência na diplomacia e todos eles tinham uma finalidade na diplomacia, que era ter tempo para escrever. A finalidade de fundo desses autores era poder passar aquele momento da burocracia, dos consulados e embaixadas e ter o seu tempo efetivamente para poder se dedicar para a literatura, né? Então, é interessante, tem uma pequena passagem que eu gostaria de ler dessa tese, que diz assim: a benfazeja, assim como as lavadeiras do subúrbio, relacionam-se aos corpos indefinidos, aos seres de mobilidade. As duas mulheres representam as pessoas que são excluídas de uma efetiva participação na coletividade, mas atuam como elementos estruturais no seu funcionamento. O grupo que evita e descarta a benfazeja conhece o serviço prestado por ela. As duas mulheres empreendem o saneamento da cidade, deixando-a limpa a partir do lugar de exclusão onde se situam. Esse momento ele é muito importante a gente refletir, porque esse grupo marginalizado ele é estruturante da sociedade. São as pessoas que limpam as nossas ruas, são as pessoas que hoje no frio estão à mercê, sem coberta, sem alimentos. São muitas vezes as periferias sem esgoto, sem água encanada. E essa é a realidade brasileira que Guimarães Rosa, em muitas das suas obras, tenta desvendar com esse fascínio da linguagem, né? Porque, assim como um homem muito culto, conhecedor de muitas línguas, ele faz uso disso para que isso seja uma bandeira em defesa dos excluídos. E quando eu li, eu agradeço muito a Ana por isso, porque esses momentos, né, às vezes a gente não se dá ao tempo. Eu poderia falar muitas outras coisas dessa personagem da benfazeja, o papel da mulher na sociedade, né? A gente vem vendo assim o grande crescimento da violência doméstica e a agressão, a falta de gentileza que a gente observa nas redes sociais. Também volta esse homem primitivo, essa ideia do homem primitivo que efetivamente tem uma dificuldade na socialização. Então era isso, eu vou deixar a palavra aí para o Goldin continuar os comentários, mas eu agradeço muito, Ana, pelo convite mais uma vez e pela Associação de Psiquiatria por essa oportunidade. Muito obrigada. Agora, por favor, muito obrigada, professora Márcia. Agora o professor Goldin. Bom, em primeiro lugar, só uma correção da minha apresentação. Eu não sou coordenador do comitê da PUC, né? Eu fui coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC há vários anos atrás. Atualmente eu coordeno o Comitê de Bioética Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu talvez frustre um pouco a Ana, que se ela pensava que eu ia falar de bioética, eu não vou falar de bioética, né? Eu quero retomar uma coisa que ela colocou lá no início, que é essa questão do bem e do mal. Eu acho que isso é um tema central que a gente tem que refletir sempre. E se nós formos olhar para a trajetória toda da história da humanidade, é em torno da reflexão do bem e do mal que se constrói o que é o humano, se a gente for pensar. E se a gente olha assim para as duas grandes
tendências, né, que se vê no mundo do Oriente e do Ocidente, no Ocidente a gente tem toda a construção a partir da perspectiva lá do paraíso, da questão da construção de um referencial a partir da árvore do bem e do mal. E se a gente olha na perspectiva oriental, é aquela imagem que a Ana colocou antes daquela figura do yin e do yang. E que são coisas que se separam. São coisas que elas estão criadas. Existe até hoje esse forte sentido de que é uma dualidade. São duas coisas que se opõem, né? E vocês veem que até existe toda uma construção para isso, né? Na própria construção das histórias infantis, tem os personagens do bem e tem os personagens do mal, né? E assim por diante. E é interessante que isso na história da humanidade, a história da humanidade, se a gente for fazer essa reflexão, ela é permeada por uma reflexão ética fundamental. Quando alguém fazia alguma coisa errada no passado, a gente corrigia com vingança pessoal. E tinha aquela lei que era terrível, que era a lei do 7x1. Se alguém fazia mal para alguém da minha família, eu tinha o direito de vingar em 7 pessoas da família de quem me fez o mal. E isso era considerado bem, do meu modo de ver, para com aquela família que tinha me feito mal. Se vocês forem pensar, isso é uma lógica de eliminação dos brigões, né? Se a gente vai ficar eliminando 7 de um lado, 7 do outro, daqui a pouco esse grupo se extingue. Quando a gente fala na lei de Talião, vocês veem que muita gente ainda pensa, até hoje, assim, que coisa horrível, né? Aquela história do olho por olho, dente por dente, vida por vida, que é a terceira parte que todo mundo esquece, né? Mas ela foi um evento civilizatório gigantesco, se a gente for pensar. Porque, em vez de 7x1, nós passamos a ter 1x1. E depois disso se constrói a lógica de que a gente não tem que fazer vingança pelas próprias mãos, mas que a gente tem que ter uma justiça pelo grupo, pela sociedade aonde eu estou. E não sou mais eu que vou fazer a minha vingança pessoal, mas a sociedade vai tentar recompor aquilo que foi quebrado, aquilo que foi fragmentado por alguém. E esse período, né, da Grécia, que tem toda essa enorme florescimento assim de um pensamento maravilhoso, tem um autor que eu gosto muito, que é um autor que é extremamente mal compreendido, que é o Epicuro, né? O Epicuro que muita gente associa com prazer. E o professor Ullmann, da PUC, teve um genial título para um livro dele, que ele chamou Epicuro, filósofo da alegria. Que, se vocês leem, o Epicuro não é alguém que tem essa perspectiva do prazer, que às vezes até tem gente que diz que ele era um filósofo devasso. Isso é uma bobagem, isso é uma má compreensão da obra dele. Ele realmente tinha essa perspectiva da alegria. E a Ana colocou uma outra palavra que é muito interessante quando ela falou, né, nessas coisas rituais, do bode expiatório, né? A questão do fármaco. E vocês veem que fármaco era a denominação do ritual de purificação, que gerava a cura do espírito. E hoje a gente continua usando a palavra fármaco para substâncias que geram a cura do corpo, né? E as palavras, às vezes, elas vão mantendo algum significado, mas elas perdem a sua origem real. E o Epicuro, o centro da obra do Epicuro, é o que ele chamava de tetrafármaco, que ele dizia que são os 4 remédios que nós temos que ter na vida sempre presentes. Primeiro, é não temer os deuses, né? Eles que são uma construção de temor que a gente tem que saber superar. Vocês veem, os deuses gregos eram extremamente prolíficos, né? Tinha deuses para o que vocês bem imaginassem. Então, se eu fosse temer a cada um deles, eu teria uma vida só de temores. Acho que isso era uma ultrapassagem que ele fez.
Outra questão que ele dizia, que nós não devemos temer a morte, né? E ele tem uma frase genial que ele diz, né? Aonde eu estou, a morte não está. Onde a morte está, eu não estou. Por isso eu não devo temer, que eu nunca vou me encontrar com ela, né? Era uma baita negação, se vocês forem pensar, mas também é uma elaboração interessante dessa questão assim de morte como uma oposição à vida, né? Que é uma coisa que... Essa é outra discussão interessante de fazer, o que era a noção de vida na Grécia Antiga. O terceiro remédio era que a felicidade é possível, que a gente pode construir caminhos de felicidade na nossa vida. Ele apresenta isso numa época que o Aristóteles também constrói todo aquele referencial sobre felicidade, e ele termina dizendo que nós podemos escapar à dor, nós podemos sair da lógica do sofrimento também. Então, com base nisso, vocês veem que ele construiu um referencial que permeia muito do que a gente tem como sociedade ocidental, só que muito fragmentado, muito perdido, aquelas coisas que a gente, às vezes, usa sem saber a origem delas. E essa questão do bem e do mal como oposição, como duas entidades que estão se enfrentando, é uma questão que a gente tem que saber romper com isso. Isso é uma bobagem, né? Que o mal não existe como entidade propriamente dita, né? O mal, uma grande visão do que é isso, era a noção que Santo Agostinho deu, que ele dizia que o mal não é uma entidade como tal, mas o mal é a ausência do bem. Quando o bem se afasta, surge a possibilidade do mal. E se vocês fazem uma leitura desse tipo na história da humanidade, ela é extremamente adequada para a gente pensar. E o nosso papel, infelizmente, cada vez mais contemporâneo, é de justamente romper com essa lógica fascista do nós e eles. E nós sempre somos o bem, e eles são sempre o mal. Então, essa lógica dual é terrível, é uma perda total, é uma simplificação de um fenômeno que é, por definição, complexo, e que, se a gente pensar, vocês veem a apologia que hoje em dia se faz dessa perspectiva de liberdade individual, né? De que nós podemos tudo porque nós não dependemos de ninguém e que o bem maior, o bem supremo é a preservação da nossa liberdade individual. E que é a negação total da dependência que nós temos de todo o ambiente que nos cerca, para comer, para vestir, né? Para viver, em última análise. Mas eu também não posso pensar na lógica da dependência total, que é construção, por exemplo, assim, daquela segurança total que a comunidade me dá. É aquela superproteção que o todo da sociedade me dá e me anula como indivíduo. Então, se por um lado eu tenho a segurança da comunidade, do outro lado eu tenho a liberdade do indivíduo, o que é a grande construção ética que nós temos que fazer? É como é que a gente convive com esses dois, e não é nem a dependência nem a liberdade, mas é a construção da interdependência. E que um não vive sem o outro. Mas essa busca desse equilíbrio tremendamente dinâmico é que é talvez o maior truque que a gente tenha que aprender para conseguir levar as nossas vidas adiante. E aí vocês veem, a Ana colocou aquela hora na questão da importância do não, na construção, né, de cada um de nós como indivíduo. E a isso a gente agrega, a partir de eu me individualizar como pessoa, eu tenho que também saber me abrir para o outro. E dessa visão extremamente individualista, que infelizmente vocês veem que a gente tem sociedades inteiras estruturadas nessa lógica, fazendo inclusive a apologia do egoísmo como virtude, que é um despropósito se a gente for pensar. Não se esqueçam que o segundo livro mais vendido nos Estados Unidos, o primeiro é a Bíblia, o segundo é de uma autora que faz a apologia do egoísmo como virtude. Isso é assustador se a gente for pensar por um lado, mas explica por outro também algumas coisas que a gente está vivendo atualmente.
Dentro dessa lógica, o que a gente tem que pensar é justamente isso, qual é o caminho que a gente tem que tentar buscar? Essa lógica da alteridade, de que eu não me anulo para o outro, nem o outro se anula para mim, mas a gente constrói essa questão extremamente importante, que é ter essas relações onde eu não tenho mais os meus interesses, os interesses dos outros, mas a gente constrói interesses comuns que nos levam a um caminho maior, de novo, voltando lá para o Epicuro, de uma busca de uma felicidade para todos nós. E eu acho que talvez essa reflexão que a Ana nos colocou a partir do texto do Guimarães Rosa, essas coisas que a Márcia colocou também dessas leituras transversais, elas acabam convergindo para esse caminho do que é, afinal, essa busca da felicidade. O que é isso que a gente constrói e que ninguém vai chegar nisso sozinho. Isso a gente constrói coletivamente. E aí que só queria ressaltar uma coisa. Agora que a gente está redescobrindo a filosofia africana mais antiga, que era totalmente assim desconhecida, né? E agora está começando a ter acesso a ela, ela sempre se baseou numa questão de romper com a lógica do bem e do mal e de construir uma lógica de solidariedade. Então, é um caminho que a gente tem muito para aprender. Eu acho que esse tipo de situações da gente poder pegar textos que nem esse, que nos causam aquele suspiro da Ana no meio da leitura, foi muito significativo. Eu digo para você assim, eu tive muito desprazer ao ler esse texto, né? Quando a primeira vez que eu li, ele me causou um pouco de desconforto muito grande, mas o papel da arte também é esse, né? Nos desinstalar, às vezes é causar desconforto. Mas o principal é que a gente, ao se desconfortar, a gente reflete, refletindo é que a gente segue adiante. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Muito obrigada pelos comentários, muito ricos e que nos fazem refletir. Ana, tu queres comentar assim a fala da professora Márcia e do professor Goldin? A gente não tem perguntas, temos 22 pessoas conosco aqui, mas o pessoal não mandou perguntas nem comentários, então temos uns minutos ainda. O pessoal tá tímido. Não, eu acho que tanto a Márcia quanto o Goldin complementaram, né? Porque a ideia era essa, era a gente trazer reflexões que o texto suscita, né? E eu acho que quando ele coloca ali no final, pensem nela, meditem em tanto, a gente segue pensando até hoje, né? E eu acho que isso que a Márcia falou, assim, a gente poderia falar de muitas outras coisas, né? Porque o símbolo, ele dá essa possibilidade, né? E o Guimarães Rosa, ele tem uma prosa que, em muitos momentos, ela é poética. E a poesia tem isso, né? Tem essa questão de tu ter uma palavra que pode ter muitos significados, né? Que acaba tendo valor simbólico, né? E aí é muito rico, né? Esse tipo de texto é uma arte mesmo, porque o Guimarães Rosa é genial, né? Ele, assim, quando a gente vai ver a forma como ele construía, né, a narrativa e tudo. Então, eu acho que é isso, a gente ir agregando ideias, né? Porque eu acabei fazendo esse caminho, né? Chegando na bioética, porque o que me chamou a atenção foi o título, A Benfazeja, né? Eu com aquelas coisas de beneficência, né? E aí, justamente, quando tu pega o título e tu vai ler o texto, tu termina o texto passando mal, né? Ele te dá é um desconforto físico, quase. E aí, eu fiquei pensando justamente nesse contraste, né? Que o texto traz, e aí eu fui atrás, aí eu fui para o Google, né? E aí eu fiquei, né? Eu fui atrás, né? De respostas.
Ana, eu tenho uma passagem que eu até comentei para o Goldin, poxa, melhor do que tu fazer esse comentário, mas já que ele não fez, eu vou fazer. Com relação a aquela expressão do conto que ele diz que o carvão, né, se o carvão é branco ou o carvão é negro, a minha associação com isso é exatamente o que a bioética lida, que é a complexidade, né? Essa percepção do Morin da complexidade, ou seja, que numa mesma situação eu tenho aspectos positivos, aspectos negativos e aspectos que são ambivalentes. E que a complexidade, a nossa vida e a vida que a gente, né, a bioética clínica nos proporciona essa verificação a cada caso que a gente olha, né? Eu imagino que na psiquiatria da mesma forma, porque lidam com as questões existenciais e de problemas físicos, mentais né, de relação com o mundo, do ser humano em relação ao mundo, essas ambivalências elas estão presentes a todo instante, né? Então, Morin dizia, a gente não tem como separar com que as disciplinas, né? E aí ele colocava a interdisciplinariedade, que é justamente essa outra grande característica, essa outra grande ferramenta da bioética, que é entender a bioética não como uma disciplina, mas como um campo interdisciplinar que permite a ambivalência, que permite que palavras que têm o mesmo sentido numa área tenham um sentido praticamente oposto em outra, e que muitas vezes as pessoas é no diálogo, é na situação que elas vão perceber a maneira, a melhor forma de colocar o conhecimento. Então, eu acho que essa percepção dele, será que o carvão é branco? Porque é os dois, né? É do carvão que o brilhante nasce, né? E que o seu polimento pode se transformar em algo muito resplandecente. Então, acho muito interessante essa conexão que tu fez, e para mim é essa associação, né, que eu sempre faço com a bioética. A bioética, para mim, é esse espaço que eu tenho de liberdade, de chegar e dizer, não, eu não vou usar só o direito para responder essa questão. Eu tenho a liberdade de olhar para o mundo para responder essa questão. Eu acho que isso é o mais desafiador de tudo. Só que isso dá muito trabalho, né? Isso dá trabalho da gente estudar, isso dá trabalho da gente conhecer outras áreas, né? Mas é a única forma da gente poder responder, de alguma forma, à complexidade que a vida nos apresenta. E a literatura é fantástica, né? É aquela expressão da Hannah Arendt, né? É através daquilo que não é real na literatura que a gente apresenta as realidades mais duras. Tanto a complexidade quanto essa questão dinâmica de que num momento a situação é uma e um tempo depois a situação pode ser outra, né? Aquilo que a gente tem visto em termos da evolução dos casos e das situações, né? Então, a gente tem... Desculpe, eu te interrompi, mas temos um comentário aqui da Patrícia Vilas Boas, agradecendo a apresentação. Ela diz: fiquei pensando nas benfazejas acompanhantes das enfermarias dos hospitais, as cuidadoras não cuidadas. Vocês querem comentar? É verdade, muitas pessoas descuidadas, né? E os problemas são muito reais. Vocês querem ver um problema que eu fiquei bastante sensibilizada esses dias. Eu fiquei sabendo de uma menina de 12 anos, muito talentosa, que tem um dom artístico fantástico e que isso bem trabalhado certamente será uma grande artista. E essa menina tentou se suicidar tomando
Eu não sei bem se foi o suicídio ou chamar a atenção, mas tomou medicações, né, da gaveta dos pais. Bom, eu acabei me envolvendo nessa questão por uma certa proximidade para orientação, enfim, mas se depara com um sistema em que uma menina como essa, que ela é articulada, ou seja, ela tem toda uma estrutura e uma capacidade de reflexão do ato dela, ela não tem espaço na rede, né? Porque a rede ou ela vai tratar aqueles pacientes absolutamente críticos e que tem que ter um diagnóstico muito efetivamente problemático e grave, ou ela vai ficar à parte. Então, se ela é uma pessoa que tem condições econômicas, certamente ela vai ter um bom profissional que vai atendê-la. Mas se ela é uma pessoa que não tem condições econômicas, o sistema não vai atingir a ela. E uma das coisas que sempre me angustia é esse número de brasileiros e brasileiras, crianças e adolescentes, absolutamente desamparados. E a gente sabe o quanto essa idade ela é fundamental para que eu tenha uma boa saúde mental, para poder ter força e resolver as minhas próprias questões. Eu acho que isso é um problema de uma gravidade no nosso país e que são problemas, né, que vocês vivenciam, né, os psiquiatras vivenciam talvez todos os dias, a cada minuto, né? E eu acho que o que a literatura nos proporciona muito, um texto como esse, com a potência que esse texto tem, é pensar que a gente não pode mais ficar tão calado com a falta de cuidado, com questões tão importantes, né, e que vão ser importantes na vida individual de cada uma dessas pessoas, mas vão ser importantes também na vida da comunidade. Quando a gente pensa que 552 pessoas morreram no país por uma absoluta falta de responsabilidade e negligência do governo federal, 552 mil, desculpe. Então, a realidade está aqui. Né? E essa questão da desassistência em saúde mental, ela é muito anterior à pandemia, né? Na verdade, só piora, né? Só piorou. Muito Temos anterior. um comentário aqui, o Marco Pacheco dizendo que muito bom o debate, gostei muito do comentário do Goldin sobre o bem e o mal, que não está nem de um lado nem de outro, e sim dentro de cada um de nós. Aí o Marco falando. A gente está com o nosso tempo já, né, chegando ao final. Eu fiquei pensando, Ana, não sei o que tu acha, se damos mais uma voltinha assim no grupo de painelistas para palavras finais. Uhum. Pode ser? Quem é que quer começar? Bom, eu posso começar dizendo só que é muito bom sempre ter esses espaços para a gente poder fazer essas visões múltiplas, né, da realidade, e que a literatura sempre nos propicia isso, né? A literatura tem esse dom maravilhoso de nos permitir fazer aquilo que a Márcia comentou, que a Hannah Arendt falou, né? De talvez olhar para a realidade da mais dura de uma maneira menos cruel, talvez assim, né? E que essas são as reflexões que nos aprimoram, essas são as reflexões que nos geram eu acho que assim, uma sensação de que vale a pena, em última análise, a gente fazer tudo isso que a gente faz. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu já falei, já agradeci, né? Mais uma vez eu estou muito feliz assim de poder ter contado com os meus queridos professores e amigos,
né? A Andréia, que se disponibilizou nas férias a coordenar o evento, né, Andréia? E compartilhar, na verdade, com vocês essa viagem, né, que eu acabei fazendo nesse texto. Eu também gostaria muito de agradecer mais uma vez a todos, a Andréia pela mediação, né, a Ana por essa instigação e terminar com as palavras que a Ana começou, né, que foi uma das frases que é o início desse conto, que para mim é realmente de uma beleza incrível e de uma força muito grande. A gente se afasta ao devagar das pessoas. A gente não revê os que não valem a pena. Então, na verdade, eu acho que todo mundo vale a pena, né? E essa cultura da utilidade, né, que é uma cultura que o Goldin menciona, de que as pessoas têm que ter uma utilidade, né? E isso eu acho que a gente tem que refletir, né? Então, assim, as minhas palavras finais seriam essas, de agradecimento e também trazer esse sentimento. Muito bem, então estamos terminando com muita gratidão à Ana por ter tido a iniciativa de planejar essa atividade e ter convidado a querida professora Márcia e professor Goldin para estar conosco. Saímos enriquecidos, alimentados na nossa alma pela possibilidade de ampliar os nossos horizontes e refletir e levar essas reflexões aqui para a nossa vida pessoal e profissional. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até.